Tem alguém? As crianças vão lá para trás, então. É você, Thalita, que vai ficar? Você e Mila? Tia Thalita e tia Mila vão ficar com as crianças lá atrás. Amém? Eu não sei vocês, mas eu estou amando esse tempinho. Nossa, estava muito quente, né? Aí dá essa refrescadinha, ai que gostoso. Eu, mesmo chovendo, né? A gente que não gosta de molhar o cabelo, chapinha, mas só de refrescar não adianta nada, né? O calor também estraga a chapinha, então melhor fresquinho, mais gostoso, para a gente poder estar aqui na casa do Senhor, sem poder reclamar. Ai, que calor, nossa, tá. E nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. E eu quero que você abra o seu coração e permita que Deus fale com você, assim como Ele tem falado comigo. E eu creio que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E às vezes a gente fala assim, nossa, essa palavra serviria para fulano ou para ciclano. Todas as palavras servem para nós mesmos. Se não serve para agora, serve para depois, mas todas as palavras servem para nós, porque é o alimento que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ser fortalecidos. Amém? Antes que eu fale da mensagem, eu quero só reforçar. Homens, não falte amanhã. Bora vir. E se você ainda quiser chamar alguém, chama algum homem para poder vir, chame um amigo para vir, mas venha. Nós queremos que seja um tempo especial para todos vocês. E as mulheres também. No sábado nós temos o nosso encontro aqui, e assim como tem sido todos, será também um momento muito especial. Eu creio na agenda de Deus. E quando Ele escreve uma agenda, é porque Ele já tem algo preparado para cada um de nós. E eu gostaria que vocês estivessem, assim como também no domingo, pela manhã e à noite, assistindo essa peça, que disseram que está incrível como todas as outras. Convide alguém. Convide alguém. Às vezes a gente não sabe como evangelizar uma pessoa. Às vezes a gente não sabe como atrair alguém. Mas você chegar e falar assim, olha, vai ter um teatro. Às vezes falar que vai ter culto, ai, que chato. Mas vai ter um teatro na igreja, uma companhia de teatro que é profissional. Vamos lá assistir? É muito legal. E aí as pessoas vêm, ouvem sim, através da arte, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu disse, não volta vazia. Amém? Como nós já oramos nesse tempo todo, às vezes a gente fica fazendo oração em cima de oração. E não que nós já estamos orados o suficiente, porque a oração sempre nós precisamos ter. Mas nós podemos entrar direto na palavra. Eu, esses dias, tenho feito os devocionais, lido e tudo mais. Lembrando, hoje nós começamos o jejum. Amém, louvor? Amém, cozinha? Cadê o povo da cozinha? Amém, som e mídia? Amém, professores? Nossa, professor, acho que não tem nenhum aqui que está falando amém. Amém, o pessoal da recepção? Por favor, vamos fazer. E amém aqueles que querem ter uma experiência profunda com Deus no acampamento, amém? Eu não perderia. Eu falei ontem com as meninas da intercessão, eu não quero que vocês cheguem lá para serem cheias, eu quero que vocês cheguem lá para transbordar, porque nós já vamos cheios da presença de Deus, e quando nós chegarmos lá, nós vamos transbordar, e quando nós transbordamos, nós contagiamos todos aqueles que estão ao nosso redor, e nós vamos ter essa experiência especial. E para você que ainda não sabe se vai, aproveita, faz o jejum, e fala, Senhor, eu quero esse milagre. Mais interessado do que você está Deus de que você esteja lá. Então, ore ao Senhor, e eu creio no Deus provedor e um Deus de milagre, amém? E nas leituras e nos estudos, e lendo um devocional que as mulheres têm, as que vieram no último encontro, tem
um dos devocionais que chamava aceitação. Só a palavra, às vezes eu viajo em uma palavra só. E quando eu comecei a ler, eu comecei a pensar. Uma das coisas que mais constrange a minha vida é o amor de Deus. Toda vez que eu penso que alguém morreu no meu lugar, totalmente inocente, sem eu merecer, isso me traz bastante constrangimento, mas também me traz um encantamento, uma contemplação sobre o amor que Deus tem por mim. E quando eu imagino que se Jesus tivesse que morrer somente por mim, Deus o daria, aí eu fico mais encantada ainda, porque eu não sou um valor de multidão, eu sou um valor individual. Deus me ama, não porque ama você, Ele me ama porque me ama, e Ele também ama você porque Ele te ama, e com isso Ele ama todos nós, e isso é muito, muito constrangedor, e eu acho que só de você poder entender, sentir esse amor, nós deveríamos ser apaixonados por Jesus, nós deveríamos ser apaixonados por Deus, nós deveríamos ser apaixonados pelo reino, porque de verdade, nós não merecemos isso tudo. Você acha que você merece essa graça? Você acha que você merece tudo aquilo que Deus tem dado a você e a mim, com tantos erros que a gente comete? E vamos dizer, como a gente comete erros? Em pensamentos, em ações, em fazer ou deixar de fazer. Constantemente nós fazemos essas coisas, mas Deus, na sua infinito amor, graça e misericórdia, tem problema, é sempre assim, só aumenta um pouquinho. Tudo que é ao vivo é assim. Aqueles cortes que a gente vê que tudo é perfeito, aquilo lá é edição. Mas ao vivo dá essas coisas, e não tem problema. E quando eu estava lendo sobre esse devocional, estava falando sobre o plano de redenção de Deus após o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, imediatamente Deus já tinha um plano de redenção, um plano de resgate desse pecado que separou e afastou o homem da pessoa de Jesus, do relacionamento, do convívio e de tudo aquilo que Deus tinha planejado. E para esse plano de redenção, alguém pagou um preço alto. Alguém pagou um sacrifício. E é interessante que nesse texto do devocional fala, que é o tema, a aceitação, que fala que Deus só nos aceita como filhos quando nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus. Eu sei que nós ouvimos pelo mundo afora que todos nós somos filhos de Deus, mas isso não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus, mas para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos aceitar esse sacrifício, reconhecer esse sacrifício e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí esse devocional fala sobre essa aceitação, que Deus só nos aceita como filho através de Jesus, através desse sacrifício. Mas tem muita gente que acha um absurdo. Como assim? Como Deus não me aceita? Afinal de contas, Deus não é amor? Afinal de contas, Ele não é pai? Ele não é amigo? Como Ele me rejeita como filho? E na verdade, não é que Ele rejeita a nós como filho, é que Ele valoriza aquilo que o seu filho fez e aquilo que Ele fez. Porque o sacrifício não foi só de Jesus que se entregou, mas foi dele que entregou o filho. Então o primeiro passo foi de Deus, entregar o próprio filho. E depois de Jesus, de se entregar e de aceitar, cumprir esse sacrifício. Então se Deus não fizesse isso,
Se nós tivéssemos, vocês já não ouviram, todos os caminhos levam a Deus? Já ouviu falar isso? Isso é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Esse lance de querer amaciar e facilitar a nossa vida com a teoria de que Deus é bom, nós esquecemos que Deus é justo, que Deus, Ele nos dá oportunidades para que nós possamos ouvir, entender, aceitar e tomar atitude em relação ao que Ele quer. Então, quando Deus tem essa aceitação, é somente através de Jesus. Então, aí sim, nós vemos o plano de redenção, e você pode querer falar o que quiser, não tem outro caminho. No mundo de hoje, nós temos visto tantos atalhos que as pessoas querem afirmar que tem. E por conta disso, tem saído tantas teorias, tantas mentiras, tantas heresias, tantas facilidades. Porque o maior preço, quem pagou foi Jesus. Ninguém mais precisa fazer isso para a redenção de alguém. Já foi feito. Mas isso não significa que nós não tenhamos que pagar um preço e que nós não tenhamos que fazer algum sacrifício. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Nós estamos no começo do ano falando sobre contemplação, falando sobre posicionamento, falando sobre restauração. E uma das coisas que eu tenho falado para várias pessoas esse ano é que para nós termos um ano diferente, nós precisamos ser diferentes. Se nós agirmos da mesma forma, os resultados serão os mesmos. Quando alguém está testando alguma coisa, ele vai fazendo testes diferentes para ver o que dá o melhor resultado. Mas não é o testar várias vezes que vai dar resultado. Se você está testando e isso está errado, então muda, faz diferente. E é isso que nós queremos falar para a igreja. E nesse começo de ano nós estamos falando sobre isso na EBD, nos cultos, porque nós queremos que todos nós tenhamos um posicionamento diferente, para que nós tenhamos igualmente um ano diferente. E por conta disso, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a questão de pagar-se um preço e também de fazer sacrifício. Eu não sei se você já parou para pensar, tem alguma coisa na vida da gente que é fácil? Nada é fácil. Existe alguma coisa além da chuva que cai do céu? Não cai. Tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos alcançar, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos fazer um sacrifício. E esse sacrifício pode ser de várias formas. Um sacrifício de emoções, um sacrifício financeiro, um sacrifício corporal. Para emagrecer, você tem que fazer exercício, parar de comer, escolher o que comer, tomar remédio, fazer o que tiver que fazer. Não é um sacrifício? É um sacrifício. Não é, fechei os olhos, é igual, eu não sei se vocês ouviram, e de verdade, de vez em quando eu fico preocupada, e talvez a pessoa pode me ver, porque isso é gravado, mas eu vi um podcast, eu não sei se vocês ouviram, de um pastor que falou que ele ora, e a pessoa emagrece instantaneamente. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, me dá o endereço dele, que eu quero essa oração. Sem sacrifício. Vamos lá, Natália, a gente está pensando lá em Olímpia já, sem sacrifício, orou e a calça até cai, a gente já vai até de bermudinha embaixo, porque vai cair a calça na hora. Eu não estou falando, e não estou querendo ficar julgando aquilo que Deus pode fazer através do homem, mas às vezes tem coisas que não faz sentido. Faz sentido eu não cuidar do meu corpo e depois, através de uma oração do outro, para mostrar o poder do outro, fazer-me emagrecer. Eu acho que tem coisas que não têm propósito. Então, como que eu tenho que emagrecer? Pagando um preço, fazendo sacrifício. Estou dando um exemplo, mas poderia ser vários outros.
Então a gente entende que precisa de um preço e um sacrifício para conquistarmos qualquer coisa. Agora, por que a gente não aceita isso? Por que nós não aceitamos que, assim como nós não aceitamos que Deus exija que para poder ter um plano de redenção, para poder ser religado a Ele, precisa de Jesus, a gente não aceita? Por que a gente também não aceita que nós temos que fazer um sacrifício? E às vezes, por não aceitar algumas condições que nós precisamos para mudar a nossa vida, ou para nós podermos experimentarmos mais de Deus, é por isso que nós acabamos vivendo a mesma coisa sempre. E ainda fazemos bico, e ainda nos fazemos de vítima. Por que Deus abençoou a Mari e não me abençoou? A gente quer se comparar ao outro, mas não aceita quando Deus fala: você não pode ser comparado, porque você não faz igual ao outro. E tem duas histórias interessantes e muito conhecidas na Bíblia, que fala sobre essa questão de aceitação e não aceitação. E a primeira delas eu quero que você abra, lá em Gênesis 4. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5. Primeiro livro da Bíblia, amém. Gênesis 4, do 3 ao 5, diz assim: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Essa é uma história bastante conhecida. O primeiro assassinato que acontece na história da humanidade. Parece forte demais um irmão começar a história disso, com um irmão matando o outro. E por conta do quê? Inveja e não aceitar que o que ele fez não foi suficiente. E é interessante que nós sabemos, e não preciso ficar contando a história, sabemos que Abel era pastor de ovelhas e que Caim era um lavrador, era um agricultor. E eles foram fazer uma oferta a Deus. E é interessante, quando eu comecei a pensar nesse texto, que os dois levaram a oferta, cada um daquilo que eles vivem, daquilo que eles fazem. Então, Abel foi lá, pegou dos melhores do seu rebanho, do seu pastoreio, pegou o que era melhor, novinho, aquilo primícia, e deu ao Senhor. Aí a Bíblia fala que Caim também foi lá e também apresentou. Em nenhum momento a Bíblia disse que a apresentação de Caim e de Abel não foram boas. O que a Bíblia diz é que Deus aceitou um e não aceitou a outra oferta. Quando eu comecei a parar para pensar nisso, eu falei: é exatamente como nós fazemos e às vezes não aceitamos. Quando Deus não se agrada daquilo que a gente faz, ou quando a gente quer enganar a Deus. Por exemplo, eu e Esther temos plantação de laranja. Quem dera. Nós somos da região da laranja lá, Limeira, para aqueles lados lá, tem laranja para todo lado. A Esther vem como uma pequena agricultora, ainda começando, e ela traz uma caixa de laranja. Eu já há mais tempo, mais velha, mais tempo no ramo, vou lá e trago também uma caixa de laranja. Para quem olha, para vocês, se isso fosse visto pelos homens, e aí a Esther, uma caixa de laranja, e eu, uma caixa de laranja. E aí, de repente, todo mundo assistindo Deus consumir aquela oferta. Deus vai lá, consome a da Esther, e a minha fica ali. Automaticamente, tanto eu
quanto todos que pudessem ver, vai falar assim, ué, que Deus que faz acepção de pessoas é essa? Tinha 2 caixas de laranja ali, eram iguais. A de Caim era tão bonita quanto a de Abel. O que eles ofereceram não tinha nada de feio. Qual foi o problema de não ter aceito? E aí é exatamente o que nós, às vezes, não aceitamos e não queremos entender. É como é que nós oferecemos essa oferta. A diferença entre eu dar uma caixa de laranja e a Esther dar uma caixa de laranja, foi porque a Esther, além de estar começando, ela deu a primícia, ela deu o melhor. Ela pensou primeiro em oferecer a Deus e depois ter o lucro. Eu poderia dar 10 caixas de laranja, mas eu dei uma só, porque eu achei que uma bela caixa de laranja já era suficiente, mas não era primícia. Pelo contrário, foi a caixa de laranja que sobrou de tudo aquilo que eu já vendi e já ganhei em cima. Você entende a diferença? Se eu vejo igualmente a minha oferta, aos meus olhos vou falar, Deus está fazendo acepção de pessoas. Mas Deus nunca olha aquilo que o homem vê, mas Ele vê a intenção do coração. E quantas vezes nós somos reprovados naquilo que nós fazemos pelo Senhor. Às vezes somos aplaudidos pelas pessoas, mas totalmente reprovados pelo Senhor. Por quê? Porque Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração e a intenção do coração. Eu poderia, a Esther, dar uma caixa de laranja, e eu também no começo dar apenas uma laranja, e ele consumir ali, receber a oferta dela como a minha, e alguém vai falar assim, nossa, entre uma caixa e uma laranja, que era a oferta da viúva, os fariseus vinham, e provavelmente cheios de orgulho daquilo que dava, talvez até daquilo que estava sobrando, talvez aquele não era nem honesto com aquilo que estava fazendo, mas aquilo que Deus olha não é a quantidade, mas é a intenção. Nós temos falado também muito de intencionalidade, e se tem uma coisa que nós sabemos, é a intenção que nós fazemos sim as coisas. Às vezes nós queremos nos desculpar, não porque eu não tive tempo, não porque foi rápido, não porque foi em cima da hora. A gente sabe quando fazemos uma coisa bem feita, e nós sabemos quando fazemos uma coisa meia boca. Só que quando nós somos reprovados, ou quando nós não somos aplaudidos, nós não aceitamos isso, e não entendemos que para Deus, como pastor, eu gostei muito daquela frase que ele pregou esses dias e disse, que para Deus não pode ser nada menos do que tudo. Tudo. E ontem eu falei com as meninas da intercessão, que nós temos que aprender a dar tudo. Tudo. Mas está uma porcaria, é tudo que eu tenho, sou eu mesmo. É o que temos para hoje. Tudo. Mas eu estou toda ferida, tudo. Mas eu tenho um monte de mágoas, é tudo. Mas eu não tenho condições financeiras, é tudo. Porque eu ofereço aquilo que eu tenho, e que aos olhos meus, e às vezes dos outros, não tem valor nenhum. Mas aos olhos de Deus, alguém pagou um preço muito alto, e que me fez com um valor que não tem dinheiro que pague. Então, quando nós fazemos alguma coisa, se esse ano você quer fazer alguma coisa para Deus e que dê um resultado diferente, faça diferente, faça com excelência, faça com primícia. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é primícia. Primícia, biblicamente, representa a consagração e a confiança em Deus como provedor. Sabe quando você recebe o primeiro salário, e ao invés de você ficar empolgado em pagar as suas contas, você vem e faz uma oferta a Deus?
Por quê? Porque eu reconheço que essa vitória veio por meio dele. Nada sou e nada posso fazer se não for por ele. Quando nós vamos no nosso tempo, nós temos 24 horas do dia. E eu falo isso porque eu faço a mesma coisa que vocês fazem. O meu propósito é a primeira coisa no dia, eu parar e fazer o devocional e orar e entregar o meu melhor, que ainda a cabeça não está cheia, que ainda não estou cansada. Depende, né? Se não dorme bem, já acorda cansada. Mas supõe que está começando o meu dia, então eu quero oferecer o melhor. Seria de manhã. Mas e quando você acorda já agitado, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, e aí depois a gente lembra no final do dia, nossa, eu não fiz meu devocional, peraí, deixa eu fazer um pouquinho aqui. Foi a minha primícia? Não foi. Ah, mas pelo menos eu li, né? Mas se isso tivesse que ter sido colocado no altar, como uma oferta agradável às narinas do Senhor, seria aceita? Não. Por quê? Porque nós negociamos e não colocamos como primícia. Primícia é a gente consagrar e confiar de que Deus é o nosso provedor. Biblicamente, primícia é o princípio de honrar a Deus com o melhor que nós temos e não o que sobra. O melhor vigor, o melhor tempo, o melhor do meu talento, o melhor do que eu sou e do que eu tenho. Não é o que sobra. Até porque Deus não precisa de nada meu e nem seu. Começa por aí. Se a gente entender que Deus não precisa de nada, e por que Ele pede então? Não é porque Ele precisa do que nós vamos dar, mas é porque Ele quer que a gente entenda onde está o nosso coração, que nós possamos compreender e exercitar a fé, a entrega, a confiança, a honra, a adoração, a gratidão. Biblicamente, primícia significa o sinal, evocar a ideia de algo que vem em primeiro lugar, ou melhor, começo de algo com sinal de adoração, gratidão e consagração. Nós podemos oferecer a primícia do que ganhamos, a primícia dos talentos, a primícia do nosso tempo. Você sabe que até os nossos filhos consagramos, e às vezes as pessoas acham que é um ritual. Não. Quando nós trazemos os nossos filhos num altar para consagrar ao Senhor, nós estamos declarando exatamente o seguinte: o Senhor deu, e eu estou colocando nas tuas mãos, não é meu, é seu. Mas o Senhor está dando nas minhas mãos para que eu possa conduzir, administrar, levar, mas não é meu, é seu. Nós reconhecemos que não temos nada e que sem Ele nada podemos fazer. E foi assim que Caim aceitou a situação? Não, não foi. O que ele fez? Ele não só ficou revoltado, como ficou com inveja, como ele não podia descontar em Deus, descontou no irmão. E o que a Bíblia diz? Que descaiu o seu semblante. Porque aquilo, quando nós fazemos, quando você faz uma coisa bem feita, não dá uma satisfação? Eu gosto quando e não é soberba, gente, porque às vezes fala assim, como você é soberba, como você se acha, só porque você... Não, quando tem hora que você prepara, você faz, e você fez bem feito, e você fala, nossa, eu estou tão feliz. Por quê? Porque eu dei o meu melhor aqui. Mas não tem vezes que você fala assim, caraca, talvez todo mundo está achando que eu fiz o máximo, fiz nada. Nossa, que texto que você escreveu, foi o IA. Que hoje está fácil, né? E aí nós queremos ainda ficar aborrecidos ou esperando o aplauso daquilo que nós não pagamos o preço. A primeira coisa que eu quero falar com você: não permita que o seu semblante descaia. E não permita que você se compare aos outros, se você não está pagando o mesmo preço. Você não tem esse direito de olhar para a grama do vizinho, se você não está fazendo como o vizinho. Então, nós queremos um ano diferente. Então, vamos entregar o nosso melhor. Vamos entregar aquilo que é primícia.
Vamos entregar aquilo que realmente nós estamos declarando que Deus é provedor, que nós estamos gratos e que Ele merece nada mais e nada menos do que o melhor. Mas existe uma outra história de alguém que é uma figura muito interessante na Bíblia. E esse personagem, eu falo que é o personagem mais humano que tem na Bíblia, que é Davi. O cara erra, mas ele erra. Mas o poder de arrependimento do cara também é impressionante. E eu creio que é aí que ele se torna homem segundo o coração de Deus. Porque Deus sabe que eu e você erramos. Sabia disso? Ai, que surpresa, a Menara errou. Surpresa, a Mirella errou, a Dona Marlene errou. Nossa, Deus ficou surpreendido. Não, Ele já te conhece, Ele sabe que você erra e que eu erro também. Então Ele não se surpreende com os nossos erros, mas Ele tem expectativa do quanto nós queremos acertar os nossos erros. E é interessante que Davi poderia não ser um exemplo para esse assunto, mas é. Quando você abre lá em 1 Crônicas, abre lá, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Eu quero ler somente um versículo. 1 Crônicas 21, 24. Diz assim: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Ai, que lindo, porque ele podia, porque ele tinha dinheiro para pagar o terreno. Não, não, presta atenção na história. Davi, na sua infinita humanidade e impulsividade, certa vez insistiu em fazer um censo para contar o número de pessoas que tinha, e que Deus não pediu, e Deus se desagradou. E por se desagradar, mandou uma praga, mandou uma peste para destruir Jerusalém. E aí o profeta Gade chegou para Davi e falou, estou falando na nossa língua: Davi, pô, cara, você vacilou, fez uma coisa que Deus não pediu, Deus não se agradou. E olha o que aconteceu, você faz a coisa errada e todo o povo que está sofrendo por causa disso. O que o profeta falou para ele? Vai lá e ergue um altar na eira ou no terreno de Araúna, que era um jebuseu, e oferece lá um sacrifício para aplacar a ira de Deus, ou para pedir perdão para Deus daquilo que você fez e que Deus não se agradou, para que Ele possa ouvir e tirar esse castigo que Ele mandou para Jerusalém, que Ele mandou para o povo por conta de um erro seu. E Davi foi, porque se tinha uma coisa que ele fazia, era errar, mas ele também reconhecia que errava. Eu não sei como você é como personalidade, tem pessoas que facilmente aceitam, eu errei. Agora tem gente que é difícil, se empatar é lucro. Sempre tem uma justificativa, sempre tem alguém que foi culpado, sempre terceiriza a responsabilidade. Ele nunca fala assim, pô, verdade, cara, eu errei. Pô, verdade, Senhor, eu errei. Não, não, mas também, como o André fala, foi a mulher que tu me deste. Que nem a omissão de Adão. Ao invés de assumir que errou, a primeira coisa foi a Eva, a mulher que o Senhor me deu. Eu até errei, mas se não fosse ela, não teria errado. Mas Davi não fazia isso. Davi tinha a mesma prontidão em errar, mas ele tinha essa prontidão em acertar. E ele reconhecia, e ele se jogava e falava, não, eu errei, vou consertar essa caca que eu acabei de fazer. E aí ele vai lá no terreno, vai lá falar com Araúna. E quando Araúna soube da intenção e do que Davi ia fazer, afinal de contas era o rei Davi, ele falou assim, não,
pode deixar, você pode pegar não somente o terreno, como também eu vou te dar os bois e madeira e tudo que você precisa para fazer o melhor altar, o melhor sacrifício ao Senhor. Ele, como rei, para não ter que ter trabalho, não poderia chegar e falar assim: faz o seguinte, levanta o altar aí para mim, depois eu chego perto e falo: Senhor, eis aqui o altar. E poderia fazer um altar lindíssimo, porque afinal de contas era para o rei. Mas ele disse: não, eu não quero. Fui eu que errei, e eu tenho que pagar um preço por isso. Já que o castigo foi para o povo, sendo que era para ser para mim, eu não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe. E ele pagou o preço que precisava. Olha a diferença de Caim, que se revoltou, e a sua revolta caiu o semblante, encheu seu coração de raiva, foi lá e matou o irmão. Davi poderia também ter aproveitado, já que eu tenho facilidades, já que eu tenho influência, então vou aproveitar para fazer aí uma cena boa, e vou sair de bonzão. E ainda Araúna vai falar assim: fui eu que dei o terreno para o rei. Ó, aplacou a ira aí, porque eu ajudei o rei. Olha que altar que foi feito. Mas Davi conhecia o coração de Deus e sabia que ele precisava pagar um preço. E sabe o que aconteceu? Ele fez, e Deus curou a Jerusalém. Assim como nós questionamos a aceitação às vezes de Deus, de determinar caminhos para que as coisas aconteçam como Ele quer, nós também temos que trabalhar a nossa aceitação quando estamos errados e precisamos refazer a rota, e precisamos fazer o que é certo, precisamos confessar e falar: é verdade, eu errei. Nossa, mas se eu falar que eu errei, todo mundo vai ficar sabendo do mesmo jeito. De qualquer jeito vai ficar sabendo. Mas a gente se preocupa tanto com o que os outros vão falar, e esquecemos a respeito daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus acha, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus recebe. O ponto-chave da história dessa de Davi é exatamente, não é a cura de Deus para o povo, mas foi exatamente Davi falar: eu não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe. E nós vemos a coerência em Davi, porque em outro momento ele diz: que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem me feito. Se nós parássemos e pensássemos que o melhor que Deus tinha para nos dar, Ele já nos deu, que foi Jesus, já seria o único e suficiente motivo para nós fazermos o nosso melhor, com sacrifício, com preço, para que possa chegar até o Senhor como aroma suave e aceitável. A minha pergunta para você, que começou o ano: como você começou os seus sacrifícios de louvor esse ano? Como começou as suas ofertas? Como tem sido os seus planejamentos daquilo que não que Deus vai te dar? Porque nós falamos: Senhor, esse ano eu quero que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. Não. Como você começou o ano falando: Senhor, esse ano eu vou oferecer isso, isso e isso? Como tem sido na sua mente o projeto ou as ações dos altares que você quer levantar para o Senhor nesse ano? Uma coisa eu posso dizer a você: se não for com um preço, com sacrifício, se não for com excelência, nós vamos só ficar levantando altares, mas as nossas ofertas não serão recebidas. E nós sabemos dar o melhor, e nós sabemos fazer bem feito. E sabe como nós aprendemos a fazer bem feito? Colocando Deus em primeiro lugar como nossa prioridade.
É fácil? Nem sempre. Tem dia que é difícil. E depois eu falo, Deus, me perdoe. Não ofereci o meu melhor hoje. Vacilei. Mas é tão gostoso quando a gente fala, Senhor, eu pus um propósito e eu fiz. E aí a gente vê Deus agindo, se agradando. E Deus é um Deus babão, sabia? Nós somos babões com os nossos filhos, quando eles fazem uma coisa, uma gracinha. Sabia que Deus também é? Sabia que Deus também faz os nossos caprichos? Sabia que Deus às vezes manda para nós as coisas que nós nem precisávamos? Ele supera, Ele surpreende. Quantas coisas você e eu já ganhamos, sabe aquela surpresa? Puxa, eu não estava nem esperando isso. Mas Deus me honrou. Eu me lembro quando nós fomos nos casar, e diferente de vocês que casaram com muito dinheiro, nós não tínhamos nenhum. O pastor foi receber o primeiro salário um mês antes da gente casar, porque ele tinha sido consagrado na igreja, mas ele não tinha salário. Eu tinha salário, ele tinha outro trabalho, mas não tinha o salário da igreja, onde ele já tinha se colocado para ser integral. A gente não tinha dinheiro. E eu lembro que a gente precisava fazer as coisas da casa, e eu sempre fui de lista, de organizar. E eu fiz uma lista de tudo que eu queria que tivesse na minha casa. Eu sempre faço essas coisas quando eu quero. Aí eu fiz uma lista de tudo mesmo. Tapete, a quadro, a detalhes, que não faz diferença, mas que eu queria que tivesse na minha casa. Aí depois dessa lista, eu coloquei o que era necessário. E falei para o Senhor, Senhor, no meu coração, eu quero tudo isso na minha casa. Eu sonho que a minha casa tenha tudo isso. Mas isso aqui é o que eu preciso. E se o Senhor me der isso daqui, eu já vou louvar o Senhor e agradecer, porque na verdade, isso são caprichos, e isso daqui é necessidade. Sabe qual foi o primeiro presente que nós ganhamos? Um videocassete. Nem televisão a gente tinha, nem armário a gente tinha, nem fogão, nem nada. O que eu vou fazer com um videocassete que na época era o máximo? Então eu falei para o pastor, se Deus deu videocassete, é porque virá a televisão, é porque vai vir a estante, é porque vai vir tudo aquilo que precisa, porque Ele sabe que eu não vou dormir em cima do videocassete, Ele sabe que nós não vamos fazer comida em cima do videocassete. E aí nós rimos sobre isso, mas eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom, que quando o Senhor quer nos agradar, o Senhor começa pelos caprichos. E quantos caprichos Deus já não te fez, hein? Quantos? O que é que nós temos oferecido ao Senhor? Quando nós demonstramos essa oferta agradável, a gente demonstra uma gratidão ativa. Não somente sentir gratidão, a gente coloca a gratidão como um sentimento. Gratidão é muito mais uma ação. Eu estou sentindo gratidão por você, não faz nada, não está gratando nada, só obrigado às vezes não é o suficiente. A gente precisa louvar, a gente precisa expressar com atos e louvores e com serviço. Como que a gente agradece a Deus? Obrigada, Senhor, e continua de braço cruzado. Não, Senhor, muito obrigado, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível. O que eu posso fazer na tua casa para te agradar assim como o Senhor me agrada? Quando nós oferecemos oferta agradável ao Senhor, nós mostramos a nossa dependência do Senhor. Entendemos que tudo vem dEle, que a nossa capacidade para servir, inclusive, é dEle. Nada somos e podemos fazer se não for por Ele. Nós podemos testemunhar. Gente, no nosso casamento, quando a gente fala para noivos, e quem faz, a gente conta muito dos nossos testemunhos. Gente, nós tivemos muitos testemunhos no nosso casamento. De conta inativa do pastor, cair lá, exatamente com centavos aquilo que a gente precisava pagar. Ele duvidando, eu falei, amor, vamos parar no banco, precisávamos pagar uma conta do casamento, coisas do casamento, que é coisa pouca, né, Natália, que a gente precisa pagar. Aí, ele falou, Débora, você está louca? Para que eu vou parar aqui eu era Bradesco, eu acho. Para que eu vou parar aqui? Desce, Alexandre, e olha aquela conta. Débora, pelo amor de Deus, você vai me fazer passar a noite, aqui à noite, parar lá em Americana, parar
para ir numa coisa só para voltar? Eu falei, desce e olha aquela conta. E aí ele desceu. Aí sabe quando vem com aquela cara assim? Sabe que, eu acho que eu duvidei. Aí ele sentou e falou assim, você não vai acreditar. Olha quanto tem na conta. Era exatamente o valor que nós precisávamos. Deus chegou ao ponto de uma vez fazer um vizinho sonhar, fazendo um cheque com o valor e os centavos. E chegou para a gente e falou assim, eu não sei o que é, mas Deus me acordou. E eu não sou de acordar, não sou profeta, não sou nada. Mas ficou tão claro que Deus me mandou fazer um cheque desse valor. Quando Ele deu, lembra, amor? Eu comecei a chorar, de soluçar, porque eram os centavos. Quando nós queremos oferecer uma oferta agradável a Deus, nós podemos testemunhar que Ele é fiel, que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós oferecemos uma oferta agradável a Deus, nós pagamos um preço, nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Eu quero que você fique em pé.